Muito bem, a gente segue aqui do ABC. A gente vai agora para um giro do Alto Tietê com as informações direto lá da região do Alto Tietê com o Ricardo Café. Bom dia, Café. Oi, Fabi, bom dia para você, bom dia, Gustavo, bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui pela Guardiã da Notícia. Fabi, eu vou trazer algumas informações, começando aqui primeiro por Mogi das Cruzes. Olha, Fabi, esse é um período, né, que a gente sabe, janeirão, as aulas estão chegando, então uma das preocupações dos pais aí é a famigerada, né? Famigerada não, mas enfim, a esperada lista de material escolar. Sabe que o Procon aqui de Mogi das Cruzes faz um acompanhamento de preços e conseguiu detectar uma diferença de valores de mais de 400% no material escolar, e aí sim o Procon está reforçando a importância da pesquisa nos preços, né? Então foi divulgado nessa semana o resultado dessa pesquisa com os valores do material aqui no município, né? Aqui em Mogi das Cruzes, essa pesquisa foi feita na primeira quinzena de janeiro. Então o trabalho levantou as diferenças em preços existentes em 31 mercadorias, em 5 estabelecimentos comerciais aí na área central. E aí desses 31 itens, o Fabi, aí tem apontador, borracha, caderno, caneta, lápis, cola, enfim, papel sulfite, tudo que normalmente é exigido aí pelas listas escolares. E a maior variação encontrada foi na cola bastão, uma variação encontrada de 424%. Então, o mesmo produto foi encontrado por R$ 2,90 numa loja e R$ 15,20 em outra. Uma diferença aí de mais de R$12, né, entre um e outro. Na média, né, de todos os estabelecimentos, o valor desse produto ficou em R$ 12,40. Não tá barata a cola bastão, hein? Eu cobrei para minhas filhas aqui, tá bem carinho mesmo. No caso dos cadernos, né, o levantamento mostrou também diferenças significativas. Então, um caderno grande, capa dura, aí, 48 folhas, o preço variando de R$ 11,40 a R$ 18,70, média de R$ 13,00, R$ 13,98. Uma diferença aí de mais de R$ 6, R$ 7. Fabi, com base nesses resultados, então, o Procon orienta o consumidor a priorizar a pesquisa de preços antes de fazer a compra. E aí avaliar o custo-benefício, vale a pena se deslocar mais para conseguir um preço menor? Tem a questão do deslocamento também, né? Então o Procon alerta também que a legislação proíbe aquela exigência de materiais escolares de uso coletivo na lista dos alunos, tá? Então na lista de material dos alunos só pode ter o material de uso individual. Materiais de limpeza, materiais que podem ser usados aí na área administrativa da escola, isso aí não pode ser pedido na lista de material. Olha, essa pesquisa completa pode ser conferida lá no site da Prefeitura, no portal, que é o mogidascruzes.sp.gov.br, e caso aí precise fazer alguma denúncia também, o telefone do Procon é o 4798-5090. Fabi, agora eu pulo para Suzano, hein? Lá a Secretaria de Meio Ambiente tá avançando, a gente vem falando bastante aí de descarte irregular, né? Nessa época, descarte irregular de lixo, de entulho nessa época de verão. E eu trago uma notícia legal de Suzano, hein? A Secretaria de Meio Ambiente está avançando na recuperação daqueles locais degradados e a gente chama de pontos viciados, né? São 31 pontos... Perdão. São 31 pontos viciados de descarte irregular de lixo, aquele ponto que o povo costuma jogar com frequência, né? Lixo, entulho, e eles estão revitalizando e transformando em áreas de lazer, arborização e convivência, tá? Bom, essas intervenções são feitas depois da identificação do local, com recorrência, né, do descarte irregular. Aí é feita uma análise de viabilidade, um projeto. Perdão. O serviço, então, é realizado depois de uma aprovação técnica. Aí as equipes fazem a limpeza completa da área, organizam o terreno e promovem essa revitalização. Então os espaços passam a contar aí com um novo visual. É plantio de muda, pintura, instalação de bancos. Ó, a gente está vendo algumas fotos aí de alguns locais revitalizados. Tem até implantação de casinha para cães, né? Para aqueles cachorros normalmente tem alguns cachorrinhos da comunidade ali, né? E é importante também, viu, Fabi, a ajuda da população, não só para conservar esses espaços, mas para fazer denúncia também. Se alguém flagrar denúncia lá em Suzano de descarte irregular de lixo e entulho, pode ligar direto para a Ouvidoria Municipal. O telefone é o 0800 774 2007. Depois a gente vai deixar todos esses detalhes lá no portal da Guardiã. E agora, Fabi, vou falar de Itaquaquecetuba, porque lá em Itaquaquecetuba, olha que interessante, está aberto inscrições, uma oportunidade, né, para quem tem alguma habilidade manual aí e precisa gerar renda. Lá em Itaquaquecetuba estão abertas as inscrições para um curso de confecção de pelúcias, bichinhos de pelúcias. É isso mesmo, uma forma de gerar uma renda extra, né?
complementar o orçamento familiar, né? Esse curso está sendo promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, lá de Itaquá, e a iniciativa é capacitar os interessados para realmente ter uma geração extra, ou quem sabe até conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Começo de ano, né, a gente precisa repensar. Quem gasta com material escolar tem que repor o dinheiro, né, de alguma forma. Olha, os participantes vão aprender então as técnicas de corte, costura, acabamento, e esse curso é voltado para pessoas com mais de 18 anos. Então as inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 30, viu? Tem 9 dias para fazer essas inscrições, das 8 da manhã às 4 da tarde, ali no centro de Itaquá, na rua Tomás Frei, número 89. Então as aulas já começam logo em 2 de fevereiro, no período da manhã, no mesmo local dessas inscrições, tá? E o curso é gratuito. E aí, Fabi, você já se arriscou aí no corte e costura fazer bichinho de pelúcia? Eu tenho uns exemplos aqui, ó, de algumas Eu coisas que dá pra vejo fazer aí com todo isso. dia na sua entrada que você tem um companheiro inseparável, mas as minhas habilidades manuais são péssimas, entendeu? Você assistiu aquele filme do ET, com certeza? Você deve lembrar quando Não, o ET... esse seu companheiro Yoda lá, que tá todo dia com você. Mas você deve lembrar daquele filme do ET, quando o ET ele se camuflou no meio de um monte de bichinho de pelúcia, você não sabia qual que era o de verdade e qual que era o de mentira, né? Você lembra? E aqui, qual desses três? Qual que é o de verdade aqui, ó? Vamos ver se você descobre. O de verdade é esse bem no meio aí, porque acabou de se mexer. É o Bingo é o meu companheirão, nosso companheirão aqui de casa. Nosso bichinho de pelúcia de verdade. Ai, Café, muito bom. Bom, a gente agradece aí a sua participação com todas as notícias do Alto Tietê. Você volta no download segunda edição, combinado? Combinadíssimo. A gente volta com o Gil Latoreira com mais detalhes, mais informações aqui do Alto Tietê. Temos aqui mais notícias. Uma manutenção emergencial realizada pela Sabesp deixou mais de 80 bairros de Ferraz de Vasconcelos sem abastecimento de água nesta terça-feira, dia 20. Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento seja retomado de forma gradual até hoje, quarta-feira, dia 21. A Sabesp orienta que imóveis com caixa d'água para menos de 24 horas de consumo devem sentir menos os impactos. A recomendação é economizar água até a normalização do serviço. Muito bem, Gustavo. E a gente segue com algumas informações também do Alto Tietê, porque em Suzano, olha só que operação legal. Suzano acabou de inaugurar um centro de operações especial que já começou a funcionar na cidade de Suzano. Deixa eu só chegar aqui no ponto, olha só. A cidade de Suzano inaugurou o Centro de Tecnologia Operacional, que é uma unidade de Mogi das Cruzes, e o espaço vai monitorar em tempo real operações de 7 fábricas de bens de consumo da companhia do país, responsáveis pela produção de itens como papel higiênico, lenço, facial, tudo ali inaugurado no último mês. Esse centro aí vai dar agilidade a todo o trabalho que é feito ali na região. E ainda no Alto Tietê, agora indo para a cidade de Guarulhos, a gente também tem algumas informações, porque a Guarda Civil Municipal de Guarulhos prendeu 6 criminosos e apreendeu drogas e recuperou 5 veículos durante uma operação de ordem e paz realizada no final de semana. As ações resultaram na prisão de traficantes, na apreensão de entorpecentes e na recuperação de carros e também motocicletas furtados ou roubados. Além da captura, os foragidos da justiça e da prisão foram presos em flagrante. As ocorrências reforçam uma atuação permanente da Guarda Civil Municipal de Guarulhos ali no combate à criminalidade e principalmente à proteção da população. E Guarulhos também segue aí num combate intensivo no avanço da dengue. Tem ações em 63 locais diferentes da cidade. A cidade de Guarulhos está fazendo aí um combate, prevenção e monitoramento do controle do mosquito Aedes aegypti. As atividades incluem bloqueio de transmissão, avaliação de densidade larvária, fiscalização de pontos estratégicos e também atendimentos e denúncias feitas pela população. A gente sabe que esse combate à dengue tem que ser feito pelo poder público e também tem que ser feito pela gente, não deixando ali água
parada, não deixando esses criadouros que podem dar aí vazão ao mosquito do Aedes aegypti. Gustavo, tem uma última de Itaquá, é isso? Isso, cursinho pré-ENEM gratuito abre inscrições para jovens de Itaquaquecetuba e pode se inscrever no cursinho pré-vestibular no programa Aprova Itaquá. Ao todo são 240 vagas disponíveis com inscrições abertas até 30 de janeiro e para participar é necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio em escola pública. O cadastro deve ser feito pelo site oficial da Prefeitura, seguindo os critérios do processo seletivo do programa. Então, é só você acessar o site de Itaquaquecetuba. Bom, e a gente segue falando de Guarulhos e é para lá que a gente vai, porque a nossa repórter Pietra Zabanin tem mais informações. Bom dia, Pietra. Bom dia, Fadia, para todo mundo que acompanha aqui a programação da Guardia da Notícia. Estou aqui no carro já, voltando da pauta, né? Eu estava lá em Cumbica, no bairro Cumbica, né? Tudo isso para conferir de perto a entrega do córrego Panambi. Pois é, ele está localizado na rua Panambi, faz jus ao nome, né? Esse córrego, ele conta com mais de 1.200 metros de extensão, como vocês podem ver aí nas imagens. Pois é, o prefeito Lucas Sanches também estava por lá, falou com a gente. O vice-prefeito também, Thiago Surfista, também falou um pouquinho com a gente. Tudo isso você consegue conferir nas nossas redes sociais. Mas é claro, tudo que eu conversei com eles eu vou falar por aqui também. O investimento foi de 17 milhões de reais. E esse córrego, ele já vinha sendo esperado ali pelo pessoal já fazia um bom tempo. As obras mesmo, elas começaram no ano passado e elas terminaram agora, né, no dia de hoje, foi entregue. E tinha um representante de empresas ali, como vocês podem ver, tem muitas empresas, né? Então, muitos caminhões. Então, além do córrego, também a via ali, né? A rua, ela foi totalmente recapeada, né? Também tem essas muretas de proteção, de contenção, né? O lixo que tinha ali no antigo córrego, ele foi tirado. Então, foi uma obra extensa, né? Esse rio, ele usava também em monte e também estão sendo feitas obras, né, para que fique bonitinho igual a esse e a água consiga ter uma vazão maior. Para quem conhece o bairro Cumbica, sabe que o bairro sofre há muitos anos com o transbordamento dos rios, das enchentes, né? Algumas pessoas, né, empresas que têm empresas ou nessa rua ou ali nas regiões também deram entrevistas e falaram que as pessoas na hora de sair do trabalho não conseguiam ir embora porque as ruas estavam cheias. Então, se a pessoa saía às 5 horas da tarde do trabalho, só conseguia de fato sair às 10 porque era muita água, Fabi. E 17 milhões de investimento não é pouco. O Lucas também disse que tem sim previsão de entrega para outros equipamentos, né? Outros córregos até o final deste ano. Então a gente espera que realmente agora a população também ajude, né? Porque não é só a prefeitura que tem que fazer, né? A população também, de fato, não tem que jogar lixo na rua, se conscientizar sobre isso também, para não entupir esses córregos, porque não adianta nada ter o córrego e transbordar da beira. E é claro, a matéria completa com já. Certo, então, Pietra, muito obrigada. E como a gente vai acompanhar, sim, todos os detalhes no nosso portal guardiandanoticia.com.br, mas a gente vai colocar um trechinho aí da fala do prefeito Lucas Sanches de Guarulhos sobre esta inauguração. Vamos acompanhar. Bom, tô aqui com o Thiago, vice-prefeito aqui de Guarulhos, e eu tenho algumas perguntinhas para você muito básicas, tenho certeza que vai saber me responder, porque tenho certeza que tá bem a par do projeto. Esse córrego aqui, como que funciona? Ele já existia ou não? Eu sei que ele, se existia, ele foi melhorado, né? Porque as obras, elas são bem visíveis, e acredito eu que essas obras tenham feitas para dar maior vazão da água, né? Porque a gente sabe que aqui o bairro de Cumbica tem um grande histórico de enchentes e alagamentos, transbordamentos. Conta um pouquinho para nós como foi investimento e se tem outros projetos ainda para esse ano de outros córregos aqui em Guarulhos. Exatamente. Na verdade, esse córrego, ele é um problema que tinha na cidade há muitos anos, né? A população local aqui, os empresários pediam isso a nós, a prefeitura, para que fizesse essas obras, principalmente devido às enchentes e aos alagamentos. Então foi feita essa obra custou em torno de 15 a 17 milhões de reais, né? O contrato previa 15, com aditamento chegou a próximo de 17 milhões de reais, e ela melhora tanto o viário como essa questão
do alagamento principalmente. Então quem vai passar por aqui hoje passa com mais tranquilidade, com mais segurança, porque apesar de ter muitas empresas aqui, passam muitos pedestres, né? Pessoas que vêm trabalhar aqui, crianças que vão para a escola, e a gente tem o objetivo de levar isso para outros córregos da cidade. A cidade tem muitos córregos, né? Tem rio importante, assim como o Pacrivu está sendo feita a obra lá. A gente quer levar isso o custo ele é um pouco elevado, então a gente tem que prever tudo isso no orçamento para que a gente faça essas obras, melhore essa situação do viário e também as questões das águas dos alagamentos. E quanto tempo ele demorou para ficar pronto esse projeto aqui? Olha, esse projeto ele já é antigo, né? Ele vem desde lá de trás, então nós assumimos essa gestão e retomamos essas obras. Eu não tenho a data exata de quando iniciou, mas foram alguns anos para a conclusão desse projeto. Então a gente acompanhou aí a sonora do vice-prefeito, o Thiago Surfista, falando aí dessa inauguração, né, Pietra? Isso mesmo, Fabi, ele deu uma palavrinha com a gente, o prefeito também, o Lucas Sanches, falou com a gente, ele que detalhou mais sobre o investimento, o que foi feito também, porque um fato interessante que a gente vive e aprende, né, ao mesmo tempo. Tem uma diferença de recapeamento e você reasfaltar. O recapeamento, ele vai refazer toda a estrutura por baixo do asfalto e aí sim você vem com um asfalto por cima. Então, foi o que ele disse, ali é uma área que passa por caminhões, né? São toneladas e toneladas de peso em cima daquele asfalto, então não adianta só reasfaltar, tem que recapear. Então você faz a estrutura por baixo, é como se fosse a fundação do prédio, né? Você faz a estrutura por baixo e vem com asfalto bom e novo por cima, então os caminhões vão poder passar, não vão ter mais ruas esburacadas, né? Porque além do transbordamento, tinham caminhões que ficavam atolados porque juntava a água, a sujeira, a lama e as ruas também esburacadas. Então, como vocês podem ver, tá tudo muito limpinho, né? O rio tá bem limpo, tudo muito novinho e o asfalto novo. Eu pisei ali, o asfalto tá bom mesmo, Fabi. Tem o selo de qualidade ali. Certo, então, Pietra, muito obrigada pelas suas informações. Amanhã você volta com mais uma pauta, trazendo as informações de algum canto de São Paulo, ou do ABC, ou então do Alto Tietê. Agora a gente segue aqui com as últimas informações. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem notícias do Litoral Norte para você.